Salmo de número 81. Salmo 81, verso 6. Que diz assim: Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, meu povo, se me ouvisses. Não haverá entre ti Deus alheio. Não te prostrarás ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Amém? Podeis assentar, meus amados. Eu estava esta noite, nós tivemos reunião aqui na igreja até às 23 horas e 59 minutos. Às 0 horas nós encerramos a reunião de trabalho, vigília de trabalho com os dirigentes de congregações, líderes de ministério, e fomos para casa. E por volta das 4 horas da manhã, eu perdi o sono, e então eu estava olhando para esse texto. E esse texto falou profundamente com o meu coração. A sensação que eu tive foi a de uma manifestação de Deus como um pai amoroso, que às vezes precisa lembrar os seus filhos do quanto eles são abençoados. Às vezes os filhos estão tão preocupados com o seu dia a dia, com o seu trabalho, com as suas lutas, com as suas guerras, e que às vezes precisam ser lembrados de algumas coisas. E foi essa a sensação que tive nessa madrugada quando eu lia esse texto. E esse texto é aplicável a diversos momentos da história de Israel. É lógico que quando lemos, a primeira imagem mental que nos vem é do cativeiro no Egito. E de como Deus atuou para tirá-los do cativeiro no Egito. Essa é a vez mais lembrada. Essa é a vez mais pregada. Mas nunca devemos nos esquecer de que o povo de Israel passou por diversos cativeiros. Cativeiro babilônio. E em diversos momentos esteve sendo escravizado, esteve sendo subordinado, esteve sendo humilhado por outros povos. E interessante que na hora mais amarga, na hora mais difícil, na hora mais dolorosa, na hora mais
crucial e cruciante, Deus sempre se manifestou. Sempre mostrou o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho. Seja tirando do Egito, seja depois tirando do cativeiro babilônio, seja livrando através dos juízes, ora dos midianitas, ora dos filisteus, ora dos amonitas, ora dos moabitas, ora dos idumeus ou edomitas. E ao longo da história toda, e muito recentemente, em 1948, Israel mais uma vez sendo livrada pelo Senhor, por último das mãos dos facínoras do nazismo. Mas é interessante também como, apesar de tantas vezes e de tantas manifestações de Deus, quantas vezes o povo esquece? Quantas vezes o povo se afasta? Quantas vezes se corrompe? Quantas vezes sai do propósito de Deus, sai do plano de Deus, sai do caminho traçado por Deus? E acabam escravizados de novo, acabam sofrendo de novo, acabam sendo submissos de novo. Mas o Senhor sempre vem, porque um pai que ama sempre vem, porque um pai que ama não esquece, porque um pai que ama não abandona, porque um pai que ama nunca estará tão longe que não enxergará os seus filhos. E em todas as vezes o Senhor vem, e o retrato é esse: tirei dos teus ombros a carga, as tuas mãos ficaram livres dos cestos. E eu meditava que Deus não dá a sua glória para ninguém. Deus concede dádivas, concede bênçãos, concede dons, capacidades, habilidades, livre arbítrio, mas a sua glória Ele não dá a ninguém, Ele não negocia com ninguém. E é isso que Ele vem dizendo no texto: quem te tirou fui eu, quem te livrou fui eu, quem te salvou fui eu, quem ama você sou eu, quem cuida de você sou eu, quem está contigo nas horas mais dolorosas sou eu. Entenda de uma vez por todas que você tem habilidades, tem capacidades, tem dons, tem possibilidades, tem livre-arbítrio, mas quando as coisas ficam muito ruins, quem está ao teu lado sou eu, quem não te abandona sou eu, quem não te deixa sou eu cuido de você, eu amo você, eu velo por você, eu zelo por você, porque você é meu filho, porque você é minha filha. Entenda que não foi você, entenda que não foram teus amigos, entenda que não foram as tuas habilidades, entenda que não foram as tuas capacidades, entenda que não foi vocês que livraram, não foram os méritos de vocês, não foram as capacidades de vocês. Lembrem-se sempre, diria esse pai amoroso, foi o papai. Foi o papai. Não se esqueça que foi o papai. Eu tirei dos teus ombros a carga, o peso,
E quando olhamos para os originais, é a mesma ideia de jugo, de opressão. E quando eu meditava sobre isso, eu comecei a pensar sobre jugos e opressões que às vezes se abatem sobre os nossos ombros, que nos pesam. E nos diversos momentos da história de Israel foram diversos tipos de jugo, diversos tipos de escravidão. Lá no Egito era a escravidão física, açoites, pesos físicos. Mas ao longo da história não foram só pesos físicos. Na época de Jesus, por exemplo, eles eram servos de Roma, mas o peso que carregavam não era somente o peso físico. Fisicamente pagavam impostos a Roma, mas não eram escravos de Roma. Pagavam impostos pesados, mas não eram tão escravizados por Roma fisicamente como foram no Egito. Mas eram escravizados pela filosofia grega, que lhes impunha um fardo pesado. Eram escravizados pelo direito romano, que lhes impunha um fardo pesado. Eram escravizados pela religiosidade judaica, que lhes impunha fardos pesados. E ao longo da história foram diversos os fardos. Ao longo da história foram diversos os jugos. Ao longo da história foram diversas as opressões. Mas Deus sempre vem, porque Ele sempre vem, dizendo: eu tirei dos teus ombros a carga. E quando eu faço a transposição disso para a dispensação da graça, eu encontro Jesus fazendo a mesma oferta. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, somente o meu jugo, nada mais que o meu jugo. E quantas vezes carregamos outros fardos, carregamos outros pesos, carregamos outros jugos, que muitas vezes são jugos que nós mesmos nos impusemos, pelas nossas expectativas, pelos nossos desejos, pelos nossos anseios. Às vezes, pela nossa falta de confissão. O jugo dos pecados não confessados. Às vezes, enfermidades que poderiam sim ser afastadas da nossa vida, e que muitas vezes não são, porque não exercitamos a fé. Ouvimos a palavra dizer: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e às vezes não exercitamos suficientemente. Mas pastor, Deus cura todas as enfermidades? Não, ao longo de toda a história não curou todas as enfermidades. Mas não duvide, há muitas enfermidades que Ele quer curar e não são curadas, porque nós não exercitamos a fé. Carregamos fardos e pesos, porque não queremos. Porque não queremos ficar livres. Ainda há muitos que carregam o fardo da religiosidade. Entendem o servir a Deus de um modo escravizador. Não conseguem sentir o sabor e o prazer desse serviço.
Servir a Deus não é cumprir agendas apenas. Servir a Deus não é apenas trabalhar na casa de Deus. Servir a Deus é muito mais do que isso. Servir a Deus é encontrar a alegria de poder fazer essas coisas. A alegria do poder cantar, do poder tocar, do poder servir, do poder amar, do poder abraçar, do poder pregar. A alegria! E quantas vezes, por uma visão distorcida, por uma mentalidade distorcida, se torna um fardo. Ah, tem ensaio hoje de novo. Ah, tem evangelismo hoje de novo. Ah, tem culto hoje de novo. Ah, tem reunião hoje de novo. E pelas nossas expectativas erradas, pela nossa compreensão errada, pela nossa significação errada, aquilo que poderia ser prazeroso se transforma num sofrimento, numa dor, num fardo. E outros fardos que às vezes carregamos. Ansiedade. É a época da ansiedade. Agora, por que é que ficamos ansiosos? Se não porque estamos exacerbadamente preocupados com o amanhã. O que é a ansiedade se não o excesso do futuro no presente? Mas oxalá nós pudéssemos entender que nós só temos o presente para viver. O futuro não sabemos se acontecerá. E o passado já se foi. A única coisa que nós temos para viver é o hoje, é o aqui e o agora. E às vezes pensando no amanhã, pensando no futuro, nós não vivemos o hoje. É a época das selfies. E o que é a selfie se não a projeção de guardar uma foto para o amanhã? O que é a selfie se não a expectativa de uma postagem que viralize? Mas quantas vezes eu estou tirando uma selfie e não estou contemplando o momento que eu estou vivendo? Eu estou de frente para o mar e eu não estou vendo o mar, eu estou vendo a selfie. Eu estou de frente para uma montanha linda, eu não estou vendo a montanha linda, eu estou vendo a selfie. Eu estou de frente para uma paisagem maravilhosa, eu não estou vendo a paisagem, eu estou vendo a selfie. Eu estou vivendo um momento maravilhoso, mas eu não estou vivendo aquele momento, eu estou apenas retratando aquele momento para uma selfie. Eu estou projetando para o futuro, 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 para a lembrança, para a recordação, para a postagem. Ansiedade, expectativa. Quantas vezes carregamos o fardo de mágoas, de sofrimentos que nos infligiram e que envenenam a nossa alma e que a gente carrega por anos. Fulano, Beltrano falhou comigo, errou comigo, pisou comigo, me humilhou, me envergonhou, ou seja lá o que for. E a pessoa alvo da nossa mágoa nem se lembra, está vivendo a sua vida tranquilamente. E nós aqui estamos envenenando a nossa própria alma. Nós aqui estamos sofrendo. Nós aqui estamos deixando de viver, carregando o fardo das mágoas, dos ressentimentos. Quantas vezes carregamos o fardo da insegurança?
não consigo, não posso, não vai dar, não tenho capacidade, não tenho condições. Ora, todas as pessoas que foram bem-sucedidas em quaisquer atividades, um dia não souberam nada. Todos nasceram cegos, analfabetos e banguelas. Todos nós nascemos sem enxergar, nascemos analfabetos e nascemos banguelas. E todos nós temos que construir a vida. E todos aqueles que foram bem-sucedidos em alguma coisa, simplesmente foram pessoas que, ao invés de viverem a insegurança, resolveram se aplicar e fazer a diferença. Eu vou fazer, eu vou empreender, eu vou tentar, eu vou arriscar, sim. E vivemos carregando o peso da insegurança. Jamais vou pregar, jamais vou fazer isso, jamais vou fazer aquilo. Oh, não vai fazer se você não começar, se você não tentar, se você não ir em frente. Quantas vezes carregamos o fardo da solidão? A diferença entre solidão e solitude. Eu sou alguém que preciso de solitude. Minha família sabe disso. Há dias que eu preciso ficar só. Às vezes eu viajo só. Minha equipe sabe disso. Pastor, quem que o senhor vai levar? Dessa vez não vou levar ninguém. Eu vou só. Eu preciso ir só. É o momento em que eu vou organizar a minha mente, organizar meu planejamento, rever algumas coisas, conversar comigo mesmo. Às vezes na minha casa, minha esposa, minhas filhas sabem, eu preciso às vezes ficar sozinho, de madrugada, naquele sofá, no cantinho lá, que já tem o meu desenho. Eu estou desenhado lá naquele sofá. Ele se adequa só a mim, ninguém mais cabe naquele espaço. Isso é solitude. Momentos de reorganização, de repensar, de reanalisar, de reprojetar. Tudo bem, isso é bom e é saudável. Agora, isso é muito diferente de solidão. Viver a solidão é viver o abandono de si mesmo. Viver a solidão é viver a incapacidade de relacionar-se, de amar, de servir. Viver a solidão é viver a incapacidade de estender a mão e de ter mãos estendidas em seu favor. Viver a solidão é desprezar a multidão de pessoas que Deus colocou ao nosso redor, e que são amáveis, e que são filhos de Deus, e que são maravilhosos. E carregamos esse fardo da solidão. E eu poderia passar horas aqui falando sobre fardos. Mas eu caminho para o final dessa mensagem, retornando ao fato de que, a partir do momento em que Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, só o meu jugo, só o meu fardo. Sejam felizes, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você entende a profundidade disso que Jesus está falando?
Filho, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que eu tenho para você é prazeroso. O que eu tenho para você vai ser capaz de despertar alegria em você. O que eu tenho para você vai ser capaz de despertar prazer em você. Viva isso! Receba isso! Abra o teu coração para isso! E talvez você diga assim: mas pastor, os fardos que eu carrego são pesados demais e eu não consigo me livrar deles. Está além das minhas forças, está além das minhas capacidades. É nessas horas que o papai vem dizendo assim: você já teve outros fardos, e fui eu que tirei dos teus ombros a carga. As tuas mãos ficaram livres dos cestos. E Jesus, nessas horas, vem dizendo, quando está além das tuas forças, quando está além das tuas capacidades, Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Não importa se é a ansiedade, não importa se é a enfermidade, não importa se é o que for, o fardo e o peso que você carrega, Jesus está dizendo: vinde a mim, todos vós, todos vós, todos vós. Não importa quem você é, não importa de onde você é, não importa de onde você vem, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Não é promessa vazia, é promessa de Deus. Não é promessa que não se cumpre, é promessa de quem nunca falha. Não é promessa sem fundamento, como as promessas humanas são. É promessa daquele que pode todas as coisas, que conhece todas as coisas e que está presente na nossa vida em todas as circunstâncias. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei, vos aliviarei. E finalizo com a segunda passagem desse mesmo texto que lemos. As tuas mãos ficaram livres dos cestos. As mãos estão falando de trabalho, mas essas mãos aplicadas aos cestos está falando de mãos escravizadas, de mãos a serviço dos jugos. Se o jugo é a ansiedade, e o teu trabalho é sempre a favor da ansiedade. Se o jugo é a preocupação financeira, o teu trabalho é sempre subjugado e escravizado à questão financeira. Se o jugo é a solidão, o trabalho é sempre escravo da solidão. Se o jugo é a enfermidade, o teu dia a dia e o teu trabalho é sempre em torno da enfermidade. O jugo que te provoca trabalho. O jugo por si só já te oprime e te escraviza, te pesa e te coloca em movimento em favor do jugo. E quantas pessoas passam pela vida assim? Subjugadas pela enfermidade, tudo que fazem na sua vida é em torno da enfermidade. Levanta, passa o dia e vai dormir em torno da enfermidade. E outros em torno da mágoa, e outros em torno da ansiedade, e outros em torno do jugo, seja qual for.
Mas quando o jugo é tirado, mas quando o fardo é tirado, mas quando esse peso sai de sobre o nosso ombro, as nossas mãos ficam livres. E agora estamos livres para orar, para abençoar, para servir, para amar. As nossas mãos ficaram livres. Agora não é mais o jugo que conduz a minha mão. Agora a minha mão está livre para estender para o céu e dizer: Senhor, eu te sou grato, para abençoar as pessoas, para abraçar, para amar, para servir, para trabalhar pelo reino. As mãos ficaram livres. O papai nos quer com as mãos livres, ombros livres e mãos livres. Cargas jogadas fora e as nossas mãos livres para o serviço do próprio papai. É para isso que o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã, para nos dar essa palavra. Eu quero que você esteja em pé, por favor. E eu quero que por um instante, alguns segundos, eu gostaria que você fechasse os teus olhos e olhe para dentro de você mesmo, olhe para dentro do teu próprio coração e analise no teu coração se você está carregando algum jugo, se você está carregando algum fardo que está te oprimindo, que está te pesando, e que está fazendo com que você viva em torno desse fardo, trabalhe em torno desse fardo. Está escravizando a tua mente, está escravizando o teu coração, está escravizando as tuas mãos. E o papai, essa manhã, está nos dizendo: eu tiro dos teus ombros a carga, as tuas mãos ficam livres. E é por você que precisa dessa oração intercessória. É por você que precisava dessa palavra. Por você que precisava dessa palavra. É que eu quero orar nessa manhã. Eu quero que você saia do teu lugar em nome do Senhor Jesus e venha à frente do altar depositar o teu jugo e o teu fardo aqui. Eu quero que você vá para casa nessa manhã se sentindo leve, se sentindo liberto, liberta pela autoridade do Senhor Jesus. Não em autoridade minha, eu não tenho, eu sou só o pregador da palavra, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é dono de todas as coisas, está aqui nessa manhã, te trouxe aqui para te libertar, para te livrar, para aliviar esse peso, para arrancar essa carga, para te fazer livre, para te fazer livre, para te fazer livre, para te fazer livre. O Senhor te traz aqui nessa manhã para te fazer livre. Aleluia, aleluia. Você voltará para casa ouvindo a doce voz de Deus dizendo: tirei dos teus ombros a carga, as tuas mãos ficaram livres. Nessa manhã, as tuas mãos ficaram livres. Quero pedir aos meus pastores, por gentileza, vamos abençoar, vamos orar, vamos interceder, vamos impor as mãos aos obreiros, por favor, me ajudem. Vamos orar em favor dos nossos queridos. O Senhor está aliviando as cargas nessa manhã, o Senhor está aliviando as dores nessa manhã, o Senhor está curando nessa manhã. Enfermidades estão sendo repreendidas nessa manhã na autoridade do Senhor, na autoridade do Senhor. Em nome de Jesus.
Nós repreendemos as enfermidades, nós repreendemos os julgos, na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Do Senhor Jesus Cristo, enfermidade, eu te repreendo. Julgo, ansiedade, mágoa, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Escravidão, eu te repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, meu prazer é te louvar. Meu prazer é presença nessa manhã linda, em que o Senhor nos reúne para mais uma vez declarar o teu amor, para mais uma vez declarar o teu cuidado, para mais uma vez nos dizer o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor se importa conosco. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos reuniu aqui nessa manhã para dizer para nós que nós somos filhos amados, somos filhos queridos, somos filhos lembrados. E na autoridade do Senhor, nós declaramos a liberdade e a libertação. Na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos o arremesso dessas cargas fora do teu povo, fora da tua igreja, fora desses ombros. Na autoridade do teu Filho Jesus Cristo, nós repreendemos toda a ansiedade, toda a depressão, repreendemos toda a escuridão da alma. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus.